questão aí da marcha pela família, por Deus, alguma coisa assim, né? Marcha pela família, tradição e propriedade. Propriedade, assim. Dentro desse movimento, talvez o que mais tenha pegado, parece que Valadares era alvo, né, assim, da reforma agrária, né? Era uma cidade que tinha talvez fosse uma das que queria puxar essa questão da reforma agrária. As terras de Valadares. A questão de Valadares é fato. A questão de Valadares, Valadares ela foi fundada, né, numa posição estratégica, né? Hoje nós podemos observar o seguinte: ela é cortada por uma das principais ferrovias do Brasil de transporte de minério, e naquela época também, né, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né, que era para ligar o Porto de Tubarão até Diamantina, mas com a descoberta das jazidas de minério de ferro em Itabira, esse traçado foi mudado. Então o traçado da Estrada de Ferro ficou cobrindo o Porto de Tubarão até Belo Horizonte, né, até Itabira. A BR-116 também, ela cortava a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né, aqui em Governador Valadares. Ela foi construída, a BR-116, forçosamente para atender o acordo Brasil-Washington, né, porque ligava o grande centro de decisão política, que era o Rio de Janeiro, né, o Porto do Rio de Janeiro, a capital federal, com a base do Rio Grande do Norte, em Natal, que era estratégica para os aliados, para transporte de armamentos, de suprimentos, etc. E tal. O aeroporto de Natal era estratégico para os aliados na Segunda Grande Guerra Mundial. E a formação da região do Vale do Rio Doce, com a distribuição das terras do Vale do Rio Doce, grandes latifúndio, ele se manteve muito presente, ele foi muito marcado no Vale do Rio Doce, no grande acordo político, institucional e financeiro, né, quando a emancipação política de Valadares em 1938. Né? Diga-se aí, leia-se Benedito Valadares, Belgo Mineira, a própria Vale do Rio Doce, né, e os grandes proprietários para aqui vieram nessa época, na década de 30, na década de 40, na década de 50. Né? E aí, com o esgotamento econômico, financeiro e social, e ambiental, na década de 60, o Brasil passava por uma fase de retomar o seu processo de desenvolvimento. O governo João Goulart entendeu muito bem isso, e uma das propostas, né, além de tantas outras que ele tinha, de reativar, de fortalecer a indústria a siderurgia, a indústria de base, né, o entendimento de que a agricultura, a produção agrícola, ela deveria ser privilegiada. Ora, como você vai privilegiar uma produção agrícola sem ter um local apropriado, uma cultura apropriada? Ou seja, você tem que ter terra para isso. Como você vai plantar se você tem grandes propriedades com gado extensivo? Então você tem que indenizar os proprietários, você tem que fazer uma reforma agrária. Então ele traçou a reforma agrária dele ao longo das rodovias federais e das estradas de ferro. Então o governador Valadares passou a ser um dos alvos prioritários para a reforma agrária de João Goulart. Ora, quem eram os grandes proprietários de terra ao longo da rodovia federal, que era a BR-116 e a 381, e a estrada de ferro Vitória-Minas? Ora, os grandes proprietários de terra eram a Belgo Mineira, né, os grandes proprietários que para aqui vieram, né, e então estava demarcado então o limite de aceitamento ou não das reformas de base. Né? Então, por isso, a grande tensão no Vale do Rio Doce, né? Por causa das reformas de base, por causa da proposta de reforma agrária do governo João Goulart e a tipificação do território, né? o tipo do território nosso, que é formado por grandes extensões de terra e com
criação de gado extensivo. Então, foi o que aconteceu, né? A não aceitação da proposta de reforma de base. Então, isso que aconteceu. Então, você diria que as donas, as mulheres, as esposas, né, os grandes proprietários rurais, né, poderia ter isso como motivação, talvez, de participar, de motivar a marcha? Teria isso? Isso seria também uma motivação? Mas é lógico, todo movimento social ele tem um interesse. Todo movimento social tem um interesse. Todas as marchas, né, pela família, pela propriedade, pela fé, ela defendiam um interesse, um status quo, um sistema, não é verdade? Então, elas representavam um ideal, representavam uma manutenção de uma ordem. Né? Nós queremos que as coisas continuem da maneira como estão. Fala um pouco mais da marcha. Mas eu não tenho como falar. Pode falar um pouco das mulheres, como foi a atuação do Aruf. O Aruf também falou, mas seria bom. O Aruf deixou bem tintim, como é que pois é. Mas eu não tenho, assim, eu não tenho detalhamentos. Então, o que é assim, primeiro as esposas dos empresários, elas entendiam, chamavam as empregadas, as esposas dos empregados. Criou um bolinho, aí o povo foi juntando. Aí a partir daí... Eu não, sinceramente, eu não gostaria de dar esse depoimento, porque eu foquei muito na Dona Zulmira, e eu queria parar porque a Dona China, né? A Dona China, por exemplo, a Dona China, ela participava ativamente, ela foi uma das fundadoras do Minas Clube, né? Era professora de línguas, né? Língua inglesa, língua francesa, ajudou o Dr. Petrônio durante vários anos na condução. E, assim, a Sociedade Valadarense se reunia, né, nos grandes clubes, né, que é o Ilusão, o Minas Clube, o Figueira Tênis Clube. Então, assim, a Dona China ela teve um papel destacado, né, porque não era apenas o social, né, ela teve uma atuação na área cultural, né, ela fazia questão de dar aulas, né? Eu não me lembro, não recordo da escola, mas ela dominava o francês e o inglês de maneira irretocável. Então, assim, era importante que ela cuidava da formação das jovens, né? Das jovens casaidoras que queriam ascender socialmente, né? Então, a luz da dona China, quer dizer, era tão própria, tão autônoma quanto a do Dr. Petrônio. Então, ficou marcado isso na sociedade valadarense. Então, e Dr. Petrônio, só para... Ele era engenheiro e foi o fundador do Minas Clube, né? E participou de outras construções na cidade. Mas também não... Sebastiana Plácido, você põe informação? Pois é, a Sebastiana Plácido, ela era muito católica, etc e tal. Eu desconheço assim, a ação dela, o que ela, né, ela é muito benemérita, etc e tal. Né? Eu conheço fatos pitorescos do marido dela, né, que tem a ver com o Mário Rocha. Né? Então, como é que é o nome da ideia? Domingos Plácido, que é Aldo Plácido. Né? Mas é irrelevante para o trabalho, entendeu? Porque o Aldo Plácido era italiano. Então, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, houve, assim, a partir do momento que o Brasil declarou guerra para os países do eixo, então houve alguns mal-entendidos ou distúrbios, algumas pequenas perseguições a descendentes de alemães, alguns italianos, né? Então, o Aldo Plácido tinha um comércio ali onde era o Bradesco hoje ali, né? Um comércio, né? Secos e molhados, etc. E aí juntou uma turma para pegar o Aldo Plácido. Né? Falei assim, não, você é italiano, você é traidor da pátria e tal, que não sei o quê, fascista, não sei o quê, etc e tal. A Alemanha tinha detonado alguns submarinos brasileiros na costa brasileira. E aí foi assim que o Mário interveio. O Mário Rocha veio com algumas pessoas
da sua confiança, porque antigamente era muito difícil, as pessoas andavam com seguranças mesmo, né? Porque a falta de segurança aqui era uma coisa impressionante. Então o pessoal estava querendo, tipo, linchar o Aldo Plácido. Então, assim, não, olha, quem fizer alguma coisa com o Aldo Plácido tem que ver comigo aqui, o Mário falou. Então, o pessoal dispersou e o Aldo Plácido ele falou assim, olha, desconheço uma pessoa que seja mais patriota, que defenda mais esta terra, que tenha investido recursos dele, que ele trouxe, que ele trabalhou desde quando ele veio para cá, do que o Aldo Plácido. Isso é uma grande bobagem, né? Então vamos deixar o Aldo em paz, né? O Aldo Plácido mais a senhora dele, a Sebastiana, né? Passando sufoco por causa do problema da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esse evento que eu lembro. Né? Não fala também dela ser negra, né? Teve tanto assunto também. como uma negra. Também. A questão da negritude, né? É uma questão muito séria aqui. Tem outros eventos aqui, mas é difícil, porque é uma sociedade hierarquizada, patriarcal, machista e preconceituosa. Né? Então, é complicado. Né? Mas eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu queria. Mas tem uma coisa interessante, você chegou a falar de Brasília? Não. Tá. O período que Brasília estava crescendo, foi mais ou menos o período que Valadares começou também a expandir. Talvez aquela coisa nacionalista e tal. Tem a ver com a economia, né? Fala um pouco para a gente desse processo, um pouco de Brasília, que você tem alguns conhecimentos até políticos, se você precisar falar, e de Valadares. Né? No contexto político de Valadares nesse ano, assim, que era uma cidade economicamente melhor, então, politicamente, ela acabava se destacando. Só fechar. Olha, isso tem uma grande coincidência, olha só. A cidade de Governador Valadares, ela sempre teve os olhos voltados do Estado, do governo do Estado de Minas Gerais e do governo federal. Por quê? O Vale do Rio Doce é uma região rica. O Vale do Rio Doce não é uma região pobre. O Vale do Rio Doce é uma região rica. O povo que é empobrecido. O Vale do Rio Doce é rico em feldspato, em pedras semi-preciosas, tem sol o ano inteiro, né? Infinitas possibilidades de aproveitamento da biomassa. Não é à toa que foi aqui implementado aqui um dos grandes empreendimentos da Companhia Belgo-Mineira, que era a açucareira Vale do Rio Doce, que foi fechada, assim, é difícil a gente entender hoje, com o olhar que nós temos hoje, em plena contramão da história. A açucareira foi fechada em pleno desenvolvimento do pró-álcool nos anos 70. Vai explicar, sabe? Então, nos anos 50, foi o grande auge das madeireiras aqui. Então, assim, todos nós sabemos que o Juscelino Kubitschek tinha um grande birô, grandes apoios aqui em Governador Valadares. Então, isso foi importante para o surgimento de vários investimentos aqui. Né? O conhecimento, o apoio que o Juscelino Kubitschek teve aqui, tanto quando ele foi governador, no início dos anos 50, quanto em 56 eleito presidente, esse apoio foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. Os recursos financeiros que ele conseguiu, né, e o apoio que ele conseguiu para a importação dos aparelhos, de toda a aparelhagem para a fundação da Companhia Telefônica de Governador Valadares foi extremamente importante para a cidade. Né? Então, o desenvolvimento de Figueira do Rio Doce e Governador Valadares sempre esteve ligado devido à proximidade das lideranças, tanto com Benedito Valadares quanto com Juscelino Kubitschek. Nós não conseguimos desligar esse fato. Você vê que o Juscelino sempre teve presença em momentos chaves aqui. Getúlio Vargas também. No Acordo Brasil-Washington, Getúlio Vargas e Benedito Valadares vieram para cá. O próprio movimento de 64 aqui, a cidade teve atenção muito especial voltada para cá pelo governador Magalhães Pinto.
na própria inauguração do Hotel Real Minas, né, que foi um dos maiores empreendimentos da época, Juscelino Kubitschek, que estava caçado, veio aqui. Então, a ligação de governador Valadares, né, com os governos estaduais e federais sempre foi muito grande, porque a massa de apoio de lideranças importantes da nossa cidade aqui sempre esteve muito próxima desses políticos. Então, é importante a gente não perder de vista isso. Você acha que hoje teve afastamento dos políticos em trazer